Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos nessa noite. Nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus, orarmos juntos, pedir a Deus a sua misericórdia em nosso favor, favor da nossa família. Eu acredito que Deus está velando por nós, Deus está cuidando de todos nós. E eu convido os irmãos a orar nessa noite. Senhor Jesus, nós oramos, pedimos ao Senhor as suas bênçãos. Abençoe a todos aqueles que estão chegando para juntos ouvirmos a sua palavra, participarmos desse culto e agradecemos ao Senhor que é bom, tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas. Dá-nos entendimento, sabedoria da sua palavra, fala ao nosso coração. Eu acredito que o Senhor tem muito para nos dar, para fazer, para revelar, ou às vezes até para nos exortar, chamando a nossa atenção. Contudo, que a sua palavra ela prevaleça, que a sua vontade também nos ajude para te servirmos melhor. Abençoe a todos que estão chegando, todos os irmãos, todos aqueles que vão compartilhar, todos aqueles que ainda hão de ouvir essa palavra, que ela possa falar profundamente no coração de cada pessoa, de cada irmão. Eu já abençoo os irmãos nessa noite, todos aqueles que estão conosco. Senhor Jesus, derrama uma bênção maravilhosa, poderosa na vida de cada um dos irmãos, na sua família também. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Tua palavra diz que tudo que pedimos no seu nome, o Senhor faz. Então eu peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Gostaria que lessem comigo, a partir do versículo 1, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veio o profeta Isaías e falou com Ezequias, que estava doente: põe em ordem a sua casa, porque morrerás, certamente morrerás, não viverás. Amém. Eu gostaria de ficar com esse versículo nessa noite, para estudarmos, meditarmos, pedir orientação de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos tirar lições desse versículo, aqui de Isaías 38, versículo 1. A palavra de Deus, ela sempre vem ao encontro dos filhos dele. Deus está interessado em nossa vida, nossa família. Deus quer nos ajudar e muitas vezes Ele envia profeta, Ele envia uma profecia, uma palavra para nos alertar, para nos ajudar, para nos levantar, para trazer conhecimento à nossa vida. E aqui o profeta Isaías chegou, visitou o rei e ele estava doente. E o profeta falou assim: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás. Certamente. Irmãos, não tem dúvida se eu estou certo. E ele falou assim, olha, certamente, ele estava trazendo uma palavra de Deus, falou assim, certamente, não tem engano, não tenho dúvida, certamente morrerás. Como qualquer pessoa que recebe uma notícia dessa, a Bíblia diz que Ezequias começou a chorar, começou a lamentar e foi orar ao Senhor. Qualquer pessoa que recebe uma notícia assim, qualquer profeta que chega e fala assim, coloque em ordem a sua casa porque você vai morrer, a pessoa cai em desespero e vai realmente fazer o que Ezequias fez, ele foi orar. E ele orou. Os irmãos conhecem a história. Deus falou com Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu vi as lágrimas, também ouvi a sua oração, e eu vou acrescentar para ele 15 anos. Ele não vai morrer, ele vai ter mais 15 anos de vida. Vou acrescentar para ele.
Mas o que me chama a atenção aqui nessa noite, eu quero partilhar com os irmãos, é uma palavra. Olha bem, olha o que Deus fala para Ezequias. Eu não vejo a morte aqui como um problema que assusta, mas o que mais chama a atenção, e os irmãos eu acredito que vão concordar comigo, é a oportunidade que Deus está dando para ele. Deus não queria que ele morresse de qualquer maneira. Seria muito fácil. Mas olha bem o que Deus fala assim, olha, põe em ordem a sua casa. Olha, irmãos, Deus estava preocupado com a casa de Ezequias. Põe em ordem a sua casa. Ajeita a sua casa. Olha bem, como que Deus se preocupa, se interessa por coisas. Às vezes nós falamos assim, não, aqui em casa é só eu que sou servo, só eu que aceitei Jesus como Salvador. Mas olha a preocupação de Deus, a sua casa. Acerta a sua casa, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Então os irmãos observam que Ezequias estava para morrer, mas tinha alguma coisa na casa dele que precisava ser colocada em ordem. Se você me perguntar o que é, eu não sei. Eu já me perguntei, o que seria? Mas tinha um problema, a ponto de Deus se preocupar com aquilo. Põe em ordem a sua casa. E eu gostaria que os irmãos olhassem para dentro de você, olhassem para a sua casa, olhassem para a sua família, olhassem para os seus filhos. Tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem aí? Eu vou voltar os dedos para mim. Pastor Jorge, tem alguma coisa na sua casa que precisa ser colocada em ordem? Então eu me dirijo a você e a mim mesmo. O que nós temos que colocar em ordem na nossa casa? Na casa de Ezequias estava patente aos olhos do Senhor, a ponto do Senhor enviar um profeta para alertá-lo que ele morreria, mas tinha alguma coisa na sua casa que estava fora de ordem, não tinha ordem, e era para ele cuidar disso. Olha, irmãos, coisa maravilhosa é Deus nos alertar de alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, alguma coisa que precisa ser acertada. Feliz o homem e a mulher, você que está me ouvindo agora, feliz é você, se nessa noite, através dessa palavra, Deus te alertar, e você lembrar de alguma coisa. Se você olhar para a sua casa agora e ver que realmente você não pode partir antes que acerte isso. O que era, pastor, que tinha de fora de ordem que Ezequias deveria colocar em ordem? Eu poderia, juntamente com você, pensar em algumas coisas. Família, será que a família dele não estava andando nos caminhos retos do Senhor? Será que tinha um filho dele que estava com problema e estava desviado? O que tinha na sua casa que precisava ser acertado? Aí nós vamos ficar questionando uma coisa, outra, um pensa, um fala alguma coisa. Você até poderia colocar aí o que você pensa a esse respeito. Mas Deus falou, põe ordem, põe ordem. E eu fui olhar, como vocês sabem, ordem, colocar em ordem é muito fácil. Definição fácil que nós poderíamos dizer. Mas colocar em ordem é organizar. É colocar em disposição de forma ordenada. Então é alguma coisa que está fora de ordem e você vai colocar em ordem. Você vai organizar. Pode ser coisas. Vou organizar uma prateleira. Os livros aqui estão todos tortos. Vou organizar o guarda-roupa, a gaveta. Vou organizar essa sala. Vou organizar a minha vida, põe em ordem a minha vida. Olha, meu filho, você tem que pôr em ordem a sua vida. Você não pode continuar do jeito que está. Então, colocar em ordem é organizar conforme uma categoria, né?
de repente é uma ordem numérica, talvez tem 1, tem 3, tem 10, tem 20, você vai ter que colocar 1, 2, 3, é igual o alfabeto, A, B, C, D. Então, é você colocar, acertar as coisas de forma ou numérica, ou em ordem, ou de cores, pares, né? É colocar o par da roupa certinha, do chinelo certinho, do sapato certinho. Então, é organizar, acertar aquilo que está desarrumado, desorganizado. E pegando por esse princípio, então a casa de Ezequias estava tudo desorganizado, estava fora de ordem. E Deus se preocupou com isso, falou, põe ordem a sua casa, conserta tudo lá. E eu gostaria que você pensasse na sua vida, na sua casa, sua família, nessa noite. Observa que o Senhor falou assim, chegou o profeta e falou, Ezequias, assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Põe ordem a tua casa. Amém? Preste bastante atenção. Põe em ordem a tua casa. A sua casa. É para mim colocar em ordem a minha casa. A minha casa. Você, a sua casa. A sua casa. Não a casa dos outros. É a sua casa. Então o Senhor falou para Ezequias, põe em ordem a sua casa. Irmãos, muitas vezes nós queremos colocar ordem na vida dos outros. Nós queremos colocar ordem na casa dos outros. Nós queremos colocar ordem na família dos outros. Nós queremos fazer tudo para os outros. Mas e a minha? Então o Senhor foi muito claro. Põe em ordem a tua casa. Não preocupa com a casa dos outros, é a sua casa. Põe em ordem a tua casa. Então não fique preocupado com a casa dos outros, é a sua casa. Era a casa de Ezequias. Eu estou preocupado com a casa do general. Não, ó rei, é a sua casa. Não é a casa do general. Não é a casa do capitão, é a sua casa. Não é a casa é a sua casa. Então foi uma ordem específica para a casa real, para a realeza. Põe em ordem a sua casa. Aleluia, aleluia. Então, eu até gostaria que os irmãos lessem comigo Evangelho João 21. Olha bem, Evangelho João capítulo 21. Eu gostaria de partilhar com os irmãos. O apóstolo Pedro, ele ficou preocupado com o futuro de João. Depois que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, você me ama, Pedro? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Capítulo 21 de João, olha bem. 21. Capítulo 21, também o versículo 21 até o 23. João, Evangelho, João 21, 21. Olha bem. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Se você ler o versículo 20, é João. Era João. E Pedro pergunta, Senhor, e desse aqui, o que será? Olha, esse será é futuro. O que vai acontecer com ele no futuro? Como é que vai ser a vida dele no futuro? O que vai ser com ele no futuro? E deste, o que será? Olha o versículo 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Olha o que Jesus fala. O que importa a você? Em outras palavras, o que você tem a ver com isso? É isso mesmo. É isso mesmo. O que te importa a ti? Qual a importância que isso tem para você? Em outras palavras, né? O que você tem a ver com isso? Segue-me. Você, segue-me. Deixa ele para lá. Deixa a vida dele para lá. Por que você está preocupado com ele? Segue-me. Isso não importa a você. Não faz, olha. Faz importância nenhuma. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Repete outra vez. O que você tem a ver com isso? Com a vida dos outros.
com o futuro dos outros. O que você tem a ver com isso? Irmão, foi uma resposta curta, assim, sabe, aquela coisa dura de Jesus. O que você tem a ver com isso? O que te importa? Vem, o negócio é com você, segue-me. Então, muitas vezes nós queremos olhar a vida dos outros, corrigir a vida dos outros, preocupar com a vida dos outros. Mas o importante é a minha casa, a sua casa, minha família, minha vida, sua vida, falou Jesus. Deixa isso para lá. Isso não importa a você. Segue-me. Venha. Me siga. Então, que coisa maravilhosa a resposta de Jesus. Eu digo maravilhosa porque tem muito, diz muito para nós. Não fica olhando a casa dos outros, a família dos outros. Vamos olhar para a nossa, para a minha e para a sua. Alguém já disse uma certa vez, quem tem telhado de vidro, cuidado em jogar pedra na vidraça do outro, porque o nosso telhado também é de vidro. Então nós temos que preocupar com a nossa vida, nossa casa, nossa família. Então, o que estava em fora de ordem na casa de Ezequias? O que estava fora de ordem lá? Bem, nós poderíamos digitar aí, vocês poderiam falar muitas coisas. Mas quando eu olho para 2 Crônicas 33, eu vejo que a sua casa estava desordenada, faltava Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus não estava em evidência, porque ele vai ter um filho chamado Manassés, e foi o pior filho que alguém poderia ter. Foi o pior rei. Ele gerou um filho que sentou no trono e fez coisas terríveis. Coisas terríveis, se você ler 2 Crônicas 33, você vai ver que o filho dele foi o pior rei de Israel. Então, a casa dele precisava de ajuda, a casa dele precisava de correção, a casa dele precisava de ensino, a casa dele precisava da palavra de Deus, a casa dele precisava, por isso é que Deus se importou e mandou o profeta falar para ele, Ezequias, como eu estou apontando aqui, o profeta Isaías deve ter apontado para ele, Ezequias, põe em ordem a sua casa. Olha, Deus preocupado com a casa. Olha, Deus preocupado com a família. Então eu vejo como Deus não mudou, ele permanece o mesmo. Então ele está preocupado com a minha casa hoje também, com a sua casa também. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós estamos diante dos olhos de Deus. Olha, de repente, eu e você somos o foco de Deus. Deus está olhando para nós, Deus está olhando para a minha casa, para a sua família e quer nos ajudar. O Senhor mandou um profeta lá, foi para ajudá-lo, para mostrar para ele o que ele precisava fazer. Então, nessa noite, com essa palavra, eu acredito que também Deus quer me ajudar e te ajudar através dessa palavra. E quando nós ficamos apontando para o outro, querendo consertar a vida dos outros, a família do outro, olha, Mateus capítulo 7, né? E versículo 3, o Senhor falou assim, você que fica olhando o cisco que caiu no olho do outro, ele falou assim, primeiro você deve tirar a trava. Irmão, a trava é pedaço de cisco maior. Então, às vezes, a gente está preocupado com um cisquinho no olho do outro, e no nosso tem uma trava enorme. Ele falou, tira primeiro do seu olho a trava que está no seu olho. Então, às vezes, nós queremos olhar para a família dos outros, mas e a minha? E a nossa? Como é que está? Então, eu preciso orar pela minha família. Você tem orado pelos seus filhos? Tem orado para sua esposa? Tem orado para sua família? Tem orado para sua filha? Está fazendo isso? Ótimo, graças a Deus. Continue, continue, aleluia. Continue fazendo tudo o possível para dar um bom exemplo, para ensinar. Alguém já falou que o exemplo fala muito mais do que palavras. Então, às vezes, nós ensinamos só com a nossa postura, só com o nosso comportamento. As pessoas olhando para nós, ele já está tirando ali uma grande lição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, uma pessoa que teme a Deus.
Então nós temos que usar todos os meios e buscar de Deus para ver se falta alguma coisa em nós, alguma coisa na minha família. O que eu posso fazer para melhorar minha casa, minha família, em nome do Senhor Jesus? O que eu preciso acertar na minha casa? O que está faltando? O que está bagunçado na minha casa que eu preciso colocar em ordem? Foi isso que Isaías falou para Ezequias. Põe ordem, ordem. Então a casa dele estava desorganizada, estava sem ordem. Deus falou, põe ordem a sua casa. A sua casa. Não é a casa do outro, não. A sua. Então preste atenção na sua casa. Preste atenção na sua família. Preste atenção no seu filho, na sua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu vejo que, se você ler capítulo 18 de Gênesis, capítulo 18, você vai ver que Deus fala algo interessante. Aqui Deus manda Isaías falar com Ezequias, põe em ordem a sua casa. Agora, olha o que Deus fala a respeito de Abraão. Deus fala assim, disse o Senhor, ocultarei eu, versículo 17, Gênesis 18, 17 em diante. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar. Olha o que o Isaías, profeta, falou com Ezequias. Põe em ordem a sua casa. Quer dizer, estava fora de ordem. Agora Deus fala de Abraão. Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha o que Deus falou de Abraão. Abraão é um homem que vai ordenar a sua casa e os seus filhos depois dele. Mesmo depois que ele partir a sua casa, seus filhos vão ficar em ordem. Que maravilha! Que testemunho de Deus sobre o homem! Agora, Isaías chama a atenção de um que a casa estava fora de ordem. Põe em ordem. Agora Deus falou, Abraão vai pôr em ordem. Eu conheço. Eu sei que ele vai pôr. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Ele falou assim, eu sei, eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Mas quanto a Ezequias, ele falou assim, não vai. Em relação a Abraão, Deus falou, eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa após dele. Mas como ele conhece tudo sobre Ezequias, ele falou assim, não colocou em ordem. Mas eu vou dar um tempo para ele. Eu vou avisá-lo para ele colocar a casa em ordem. Coisa maravilhosa, irmãos, que a sua casa esteja em ordem diante de Deus. Que a sua casa e a sua família esteja toda ordenada, tudo certo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que oportunidade que Deus deu para Ezequias, está dando para mim, está dando para você nessa noite, com a sua palavra, chamando a nossa atenção. Então, Abraão, ele colocou a casa em ordem. Ezequias, não. Mas foi alertado, teve a oportunidade. Aleluia! Então, conforme nós vimos, Ezequias falhou, Abraão acertou. Eu sei que essa questão de família não é fácil. Não é fácil. Família não é fácil. Eu sei que você pegou na mão dos seus filhinhos quando eles eram menores e levou, né? Muitos levaram para a casa do Senhor. E enquanto você pôde levar, você levou. Mas chegou uma hora que eles já não... aquele negócio, né? Já não dá mais para puxar. E tem filhos que quando vão crescendo, se o pai segurava na mão, depois já não quer segurar mais. Se abraçava, já não quer abraçar mais. Ele já se sente maior, adulto. E aí ele começa a escolher, a fazer escolhas, e eu sei que aí foge do nosso controle, do nosso domínio. Não é fácil lidar com a adolescência, a mocidade, eu sei que não é.
mas que Deus tenha misericórdia de nós e te ajude, me ajude, para que nós possamos ordenar a nossa casa. Eu sei que não é fácil para ninguém, nem para os homens da Bíblia, não foi? Eu podia citar para você o sacerdote Eli. Teve um problema sério com a sua casa. A casa dele toda foi destruída. Toda. Os filhos dele pecou tanto, e a Bíblia diz que ele não chamou atenção. Gostaria que os irmãos lessem comigo. 1 Samuel. Olha, eu vejo muitos pais, muitas mães falando. Você deve falar, tem hora que fica até repetitivo, é enjoado, os filhos querem brigar, porque todo dia a mesma coisa. Mas olha o que o Senhor mandou falar para Eli, o sacerdote Eli. Os irmãos sabem que quando ele orou por Ana e ela teve um filho, e foi o Samuel. E depois Deus fala com Samuel, e depois Deus envia um profeta. Então, coisas terríveis. Olha bem, 1 Samuel, olha o que Deus fala. Vamos ler. O capítulo 3, e o versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que lhe ouvir tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, contra o sacerdote Eli, tudo que eu tenho falado contra a sua casa. Lembra que o profeta Isaías falou assim: põe em ordem a sua casa, ó rei Ezequias. Agora Deus está falando assim: eu vou suscitar contra Eli tudo que eu falei contra a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O sacerdote colocou os filhos dele como sacerdote, e o filho dele fez coisas terríveis, e ele não os repreendeu. Olha o que Deus falou: portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Não tem perdão pelo pecado da casa de Eli, nem se oferecer sacrifício, não será perdoado. Pode matar animal, derramar sangue, pode fazer o que for, não tem perdão. Irmãos, que coisa terrível. Agora, aqui falou uma coisa, olha, os filhos pecaram, os filhos pintaram e bordaram, e ele não falou nada. Então aí está o perigo. Por isso que nós, como pais, como pastores, como líderes, então você nessa noite, eu estou falando, acredito, para famílias. Então, olha, nós precisamos colocar ordem na nossa casa. Você precisa colocar ordem na sua casa, ordem na sua família. Você é um homem de Deus e quer ver seus filhos todos nos céus. Você é uma mulher de Deus e quer ver sua família na glória. Então, essa é a palavra. Põe em ordem, acerta a sua vida. Coloca a sua vida em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Lembra do profeta Samuel, homem de Deus? Que profeta, que sacerdote inigualável. Um homem que tinha uma lisura em tudo que ele fazia. Ele chegou até a falar para o pessoal, quando eles pediram um rei, falou assim: olha, hoje eu quero que vocês me falem. Hoje nós vamos acertar. Se eu peguei alguma coisa que não era minha, se eu roubei de alguém, se alguém sabe alguma coisa que eu fiz de errado, hoje nós vamos acertar tudo. Eu devo alguma coisa? Falou para Israel todo. Israel falou: não, o Senhor não nos deve nada. O Senhor é fiel, o Senhor é reto, é um homem honesto e sincero. Mas os seus filhos, não. Já pensou? Um homem que ninguém, a nação toda, ninguém podia falar dele, coisa alguma, nem um tantinho assim. Mas quanto aos filhos,
É no capítulo 8 de 1 Samuel. Olha aí para vocês verem. Olha. Então eu sei que família, falar de família é algo sério. Muito sério. Então, eu não estou aqui criticando nessa noite. Mas estou aqui como um homem de Deus, como um pai também, como alguém que tem família também. Também. Aleluia. Nós mesmo barco. Nós estamos juntos aí mesmo. Então, capítulo 8 de 1 Samuel. Olha aí, preste atenção. Então, se você não está lendo a Bíblia, ouça, eu vou ler para você. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, ficou muito velho, constituiu seus filhos juízes sobre Israel. Então ele chamou seus filhos e constituiu os filhos dele no lugar dele, para julgar Israel. Lembra que Samuel era um juiz, o último juiz? Porque ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e depois o segundo rei, que foi Davi. Então Samuel foi o último juiz. Quando ele ficou velhinho, ele colocou os filhos dele para ser juiz, para julgar Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Beceba, Joel e Abias. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Olha, eu falei, não é fácil questão de família. Olha, Samuel andou certinho, agora os filhos não seguiram o caminho dele. Não andaram por aquele caminho certinho. Não andaram por um caminho de retidão. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Já que eles eram juízes, na hora de julgar, se alguém desse um presente e um dinheiro, eles mudavam a sentença. Isso tem acontecido hoje. Então, olha, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Todo mundo viu o desvio dos filhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como todas as outras nações. Então, meu amado irmão, pai de família, mãe de família, eu sei que não é fácil. Tá vendo? Grandes homens, grandes líderes, que os filhos não seguiram seus passos. Mas com a ajuda de Deus, nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, com humildade, com sinceridade, nós vamos pedir a ajuda de Deus em prol da nossa família, da nossa casa. E no que depender de mim, no que depender de você, esforça-te para colocar em ordem primeiro você, a sua vida, depois dos seus filhos. Vamos começar consertando, fazendo uma introspecção, fazendo aqui, olha, uma análise da nossa vida e ver se há em nós alguma coisa que precisa ser colocada em ordem. E vamos começar por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então, como vocês viram, Samuel teve problema. O sacerdote Eli teve problema. O rei Ezequias teve problema nessa área. Aleluia. E eu gostaria de ler para vocês, nessa noite, algo que é um perigo para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 5, versículo 8. Olha, isso aí para nós, para a igreja do Senhor. 1 Timóteo 5, o versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família ou casa, negou a fé, e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Então, para mim e para você, que somos igreja, agora no ano de 2020, 1º de agosto de 2020, nós já estamos aí no 8º mês do ano, já estamos prestes aí para acabar o ano. Então, em agosto de 2020, todos que me ouvem agora,
Nós precisamos cuidar dos nossos, aí está falando da nossa casa, da nossa família. Se nós não observarmos isso, negligenciarmos isso, nós vamos ser considerados, taxados, pior do que aquele que não conhece a Cristo, pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Mas nós somos crédulos, nós cremos, nós acreditamos e, portanto, eu acredito que Deus vai nos ajudar a olhar para nossa casa, para nossa família, no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tem alguma coisa na sua casa, na sua família que precisa ser colocada em ordem? Eu vou orar nessa noite junto com você. O título dessa mensagem hoje é Põe ordem na sua casa. Conserte a sua casa. Aleluia. Coloca ordem na sua casa. Deus vai te ajudar. Porque ele ficou interessado na família, na casa de Ezequias. Foi o que nós lemos aqui, Isaías 38. O Senhor mandou o profeta Isaías na casa do rei Ezequias, que foi acometido de uma doença mortal. E o profeta falou, põe ordem na tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. E ele viveu mais 15 anos e não acertou a sua casa, não acertou a sua família. Seu filho Manassés foi um péssimo rei, foi um péssimo pai, matou os netos queimados no fogo, os netos do rei Ezequias, filhos de Manassés. Então a casa dele, misericórdia. Mas nessa noite o Senhor está te dando oportunidade, tanto para mim quanto para você. Vamos acertar nossa vida? Tem algum desviado aí que está com a vida toda irregular, toda atrapalhada? É a oportunidade que você tem de acertar a sua vida. Você que já ouviu a palavra de Deus, já esteve na presença de Deus, mas por um motivo ou por outro, sua vida ficou toda desbaratada, toda desorganizada, toda bagunçada, e você está longe do caminho do Senhor. Volte! O esposo ajuda a esposa, ou vice-versa. O esposo ajuda a esposa ajuda o esposo. Ou o filho ajuda o pai ajuda o filho a acertar as coisas, consertar as coisas, colocar em ordem, para que a família toda marche junto, de mão a mão, de lado a lado, na presença do Senhor, e que possamos ter uma família abençoada, para naquele dia subirmos todo mundo, ficar ninguém para trás. Então tem alguém aí que precisa de colocar a sua casa em ordem, a hora é agora. Vamos orar. Os desviados, volte para Jesus. Jesus vai te ajudar. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça isso hoje. Coloca a sua casa, a sua vida em ordem. Acerte o que precisa ser acertado. O Senhor Jesus chegou na casa, no capítulo 18, 19 de Lucas, Jesus passando por Jericó, né? E a Bíblia diz que ele então viu na beirada do caminho um cego, deu vista ao cego. Quando ele entrou na cidade, um homem de pequena estatura chamado Zaqueu queria ver Jesus. Não podia por causa do seu tamanho, ele subiu numa árvore. Jesus passando lá falou, Zaqueu, desce depressa porque me convém pousar em sua casa. E ele desceu e foi com Jesus para sua casa. E Jesus lá na casa dele, aquilo impactou a vida dele. Ele levantou e falou assim, Senhor, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E se eu roubei de alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu vou devolver quadruplicado 4 vezes mais. Jesus falou, hoje entrou a salvação nessa casa. Olha, ele acertou a sua casa. Ele consertou a sua vida. Ele acertou, aleluia. Jesus ali diante dele, ele foi convencido por Jesus Cristo, e Jesus falou assim, hoje entrou a salvação nessa casa. O que estava precisando fazer na casa dele para a salvação entrar?
ele se arrepender. Falar assim, Senhor, se eu roubei, defraudei alguém, eu vou restituir. Jesus falou, hoje entrou a salvação nessa casa. Então ele colocou em ordem a sua casa, colocou em ordem a sua vida, ele acertou a vida dele ali diante de Jesus. E a salvação, Jesus falou, entrou hoje nessa casa. Que assim aconteça na sua casa nessa noite. Acerte. O desviado, acerte sua vida. Vamos acertar. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro nessa noite agradecido ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de colocar em ordem a casa, de colocar em ordem a vida, acertar tudo nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus. Se estiver faltando perdão, perdoa-nos, ó Pai. Senhor Jesus, se estiver faltando arrependimento, eis-nos aqui nessa noite, arrependidos. Se temos que fazer alguma coisa, que possamos fazer. Mova na nossa mente, no nosso coração, desperta para ver o que nós precisamos fazer para acertar eu mesmo acertar a minha vida. E ajudar os meus familiares, ajudar os meus filhos, ajudar o esposo ou a esposa. Oh, entra na casa, Senhor. Entra nessa vida nessa noite. Entra nessa família nessa noite. Conserta essa casa, Senhor. Que a pessoa possa levantar nessa noite e falar, eu vou consertar, eu vou acertar o que precisa ser acertado. Eu preciso de Ti, Jesus. Aleluia. Nós precisamos. A minha casa precisa. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos toda a família servir o Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor entre na sua casa, na sua vida, na sua família, e que tudo lá possa ser acertado. Em nome de Jesus. Faz um milagre nessa noite. Faça um milagre nas famílias nessa noite. Libera o perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação possa entrar na casa dos ouvintes, como entrou na casa de Zaqueu. Jesus falou, hoje entrou a salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus abençoe aí, irmã Clenilda, a Eliane Bianchini. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, netos, em nome do Senhor Jesus. Irmã Abigail, aleluia, glória a Deus. Amém. Lá, Abigail, Hudson, Alícia, né, lá Juiz de Fora. Glória a Deus. Os irmãos aqui de Santa Rita. Entra na minha casa. Aleluia. Maria do Carmo. Oh, Deus abençoe vocês. Aleluia. Entra na minha vida. Mexe com a nossa estrutura. Salva, sara todas as feridas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor César, lá de Pinhais, Deus te abençoe. Que o Senhor faça uma obra tremenda na sua casa, na sua família. Aleluia. Mãe Elisandra, Olinda Meirelles, a Nayara Cristina, Renato Costa, aleluia. Deus abençoe aí a Elisandra, Clenilda, Mãe Isabel Maia, lá de Contagem, Edilane, Manadi Ferreira. Deus abençoe todos vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Mãe Eunice, Deus te abençoe. Luana, Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. A Nadir Ferreira. Aleluia. Amém. Alcilene, Maria Terezinha, Deus abençoe todos vocês. Olha, que a sua família seja uma bênção. Como foi a família de Abraão. O Senhor falou assim: sua família será uma bênção, vai abençoar toda a terra. Aleluia, aleluia. Que nessa noite, a salvação na sua família, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Deus te abençoe. Amanhã às 10 nós teremos outra live. Vamos estudar a palavra de Deus. E os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Amém. O Senhor entrou na nossa casa, né? Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem ceia. Fique com Deus. Então, os irmãos que estão nos assistindo de Santa Rita, Novo Horizonte, amanhã nós temos ceia. Às 19h30, lá na igreja de Santa Rita. Amanhã nós temos o culto presencial com a ceia. Então nós estaremos juntos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Ó, glória a Deus. Ordem na casa. Amém. Família abençoada. Com Deus. Um abraço. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 10.